Valendo. Boa noite! Estamos aqui para mais um podcast Hábitos de Ouro. E hoje eu estou aqui com as minhas convidadas maravilhosas. E nós viemos falar sobre os hábitos que são tão importantes para a nossa vida, principalmente de nós mulheres. Porque se nós não tivermos hábitos saudáveis, hábitos legais, a nossa vida vai virando uma bola de neve e a gente não sabe onde vai parar. Então, eu vou começar me apresentando para quem ainda não assistiu. Eu sou Águita, eu sou influencer de Rosas do Deserto e vou contar aqui um pouquinho do hábito, de uma história que aconteceu comigo. Como que eu comecei nessa vida de Rosas do Deserto. Eu trabalhava normalmente e tinha a minha rosa, e depois tive mais umas 2 ou 3 rosas, até que veio a pandemia. Aí eu comecei a trabalhar em casa e comecei a adquirir plantas e ganhar plantas e comprar plantas e semear, e aquilo foi crescendo e a minha casa virou uma floricultura praticamente. Então eu virei uma acumuladora de plantas. Nisso eu tive que, de repente assim, a minha casa estava assim feia, né? Muita planta. Então eu tive que tomar a decisão de vender, me desfazer dessas plantas. E foi difícil para mim, porque eram coisas do coração, cada uma é diferente da outra. Então eu trabalhei comigo mesma e comecei daí a divulgar. A primeira planta eu filmava e dizia tchau plantinha, ai cavalo, tchau, né? Até que eu fui me desapegando e no torno de uns 2 anos, mais ou menos, eu agora consegui chegar num nível que a minha casa está ficando organizada. Já não está mais aquele acúmulo. Onde eu quero chegar com essa história? Que um dos hábitos que a gente tem que ter é ter autocontrole com tudo na nossa vida. Até num hobby, que por exemplo, plantas, é uma coisa que é saudável. Ela traz o quê? Traz calma pra gente, traz aprendizados. Você troca plantas, você cuida da sua planta, você cuida do ser vivo. Só que quando você tem demais, o que acontece? Acontece uma bagunça na sua vida. E a sua vida fica desorganizada. Então, para tudo, a gente tem que ter equilíbrio. É um hábito de ter equilíbrio. E agora, eu quero perguntar para a Isla, que você se apresente para a gente aqui, conhecer você, e conte um hábito seu, uma dica, o que você quer falar sobre hábitos. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Águita. E essa questão de hábito saudável está bastante em alta hoje em dia, né? Eu, como educadora física, gosto bastante de pontuar nessa pauta porque você trouxe pra gente o hábito saudável seu que não envolve exercício físico. E hoje a maioria das pessoas acham que hábitos saudáveis está envolvido basicamente com isso. E é um processo, assim, bastante interessante e desafiador, você descobrir o seu hábito saudável. Você falou, por exemplo, que durante a pandemia, seu hábito saudável foi cultivar plantas, cuidar de plantas, ter plantas, basicamente, né? E é uma terapia pra gente, né? Então a gente consegue identificar a partir daí. Hábito saudável não é só praticar exercício físico, apesar de a gente conseguir considerar um hábito saudável. Vai além de atividade física. Hábito saudável tá ali em você estar com uma pessoa que você gosta, você fazer uma coisa que você gosta, independente de ser ao livre ou num lugar fechado, né? E o meu processo, assim, foi bastante desafiador, porque eu entrei naquela modinha de hábito saudável é eu levantar junto com os galos, sair pra correr, sair pra treinar e ser produtiva. Eu fui tão produtiva que acabei me sobrecarregando ali nesse processo. Mas aí eu tive um tempo, assim, que eu parei e falei, não, isso tá errado. Não é assim que eu quero viver. Foi demais. Eu tentei ser tão produtiva e ter tantos hábitos saudáveis que teve um momento assim que eu fiquei esgotada. E nesse processo de descobrimento, eu acabei encontrando a minha rotina onde, por exemplo, antigamente eu não tinha tempo com a minha família. Eu queria estudar, ser produtiva e ser o mais produtiva que eu conseguia durante o dia. Mas aí eu fui dando um stop e fui apreciando as pequenas coisas que eu tinha no meu dia a dia, né?
Porque hábitos saudáveis, eles trazem felicidade e qualidade de vida pra gente. Então eu consegui estabelecer uma rotina ali onde, apesar de acordar cedo, eu consigo descansar, eu consigo ter meu tempo com a minha família, consigo estudar, e eu fui criando uma rotina onde eu consegui aperfeiçoar as pequenas coisas que são importantes. Ou seja, você alcançou um equilíbrio Exatamente. na sua rotina, Isso. na sua vida, e isso trouxe equilíbrio para a sua vida. Com certeza. E hoje eu posso dizer que eu, apesar de não ser tão produtiva quanto antes, porque antigamente meu dia era assim, ligava no 220, eu dormia 5 horas, eu já achava que estava bom o suficiente, né? Hoje em dia não, eu sou uma pessoa melhor, com rotina melhor e com certeza sou mais feliz. Muito bem. E agora eu quero que a Jurema se apresente e dê também o seu testemunho sobre hábitos saudáveis. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite compartilhando, né, aprendendo. Então, foi muito bonito ouvir essa vivência sua, Agatha. Eu acho que realmente uma qualidade de vida tem que ser equilibrada, a gente precisa desse equilíbrio. E para mim, principalmente, é algo que eu tenho que colocar muito na balança, porque como vocês sabem, eu sou mãe de 3 meninas e tenho aí uma jornada de trabalho muito grande. Sempre trabalhei bastante, né, me dedicando muito ao trabalho. Então, chegava na escola muito cedo. Como vocês sabem, eu sou gestora escolar, né, estou aí à frente de uma escola há mais de 17 anos. Tenho essa responsabilidade, carrego esse peso. Falo assim, o governo do estado, ele me deu essa responsabilidade de pegar crianças desde creche, entregar formada, concluindo o 2º grau, ensino médio. Então é a responsabilidade que a gente tem que entender como algo natural, como todas as profissões têm a sua responsabilidade. E eu sempre encarei isso como um dever, um propósito de vida. Então eu chegava muito cedo, 6, 7h30 da manhã na escola, voltava para casa rapidinho, voltava tarde da noite, então tinha uma jornada de trabalho aí, mais de 10, 12 horas diárias. E vim tirando muito assim o tempo com as minhas filhas, né? Aquele tempo de qualidade, aquele tempo de acordar de manhã, vou arrumar o cabelo, vou arrumar uma xuxinha, vou colocar um lacinho, vou vestir, vou calçar o sapato, vou calçar o tênis para ir para a escola. E infelizmente ou felizmente, né, a gente tira alguma coisa desses momentos difíceis que nós passamos na pandemia. A gente teve que ficar isolado em casa e todos tivemos que aprender a conviver mais. E nesse período eu tive uma aprendizagem muito grande, porque eu sempre colocava uma pessoa para calçar o tênis, para arrumar o cabelo das minhas filhas, para preparar o café. Eu sempre chegava na escola cedo para receber as crianças, depois que minhas filhas chegavam, né? Eu fui aprendendo que a gente precisa ter uma qualidade de vida, que não só o trabalho, não só a nossa realização profissional, não só os nossos deveres estão à frente, mas algumas coisas pequenas. E uma dificuldade grande que eu sempre tive foi de manter hábitos na nossa rotina do dia a dia. Então, a gente aprendeu o nosso vínculo familiar a ter momentos mais com a natureza, idas ao parque, caminhadas no final do domingo, no final da tarde. E a gente conseguiu equilibrar, é aquela palavra que você falou. A gente conseguiu assim, equilibrar nossa rotina com hábitos saudáveis e o núcleo da família a gente percebeu que ficou mais harmonioso. Então, conforme eu tive essa mudança, essa visão, meu esposo também veio tendo essa visão, e as crianças tiveram uma produtividade maior, um rendimento maior. E trouxe felicidade para toda a casa, né? E assim a gente consegue ter um desempenho maior no trabalho, para os estudos, e aí a gente para e pensa, meu Deus, como é que eu conseguia trabalhar tanto, né? E fazer tanta coisa, e a gente se dedica a algo com muito entusiasmo e vai deixando o outro de lado. E Sim. essas rotinas do dia a dia, elas são muito importantes, e esses hábitos saudáveis são muito importantes, são mínimos, mas fundamentais na nossa vida e para a nossa saúde. Com certeza. Eu percebi no decorrer da sua história, né, que você até se sentia assim, eu estava cuidando dos filhos dos outros
e isso. não estava É, cuidando do cabelo das suas filhas. Né? Mas depois você conseguiu, ao longo do tempo, fazer esse equilíbrio, trazer para elas esses momentos de qualidade, que é o tempo de qualidade que é o que conta. Com certeza vai exatamente. ficar na memória delas esse tempo que você conseguiu com elas, ao ar livre, com a natureza, e vai dar esse equilíbrio que a gente precisa. Hoje, com a Fátima de 6 anos, eu já vivi muitos momentos, com a Bárbara também de 2, que eu não vivi com a Brígida, que tem 15. Mas é que a primeira é sempre assim, né? Aí depois a gente vai mudando. Né? Era muito corrido no tempo dela, e agora realmente a gente vê que mudou, né, a qualidade de vida. Porque para nós mulheres que temos filhos, sempre a gente tem que estar colocando, fazendo essa balança, esse equilíbrio na nossa vida. Então, como a Isla falou, que ela se embrenhou na rotina, né, e deixou a família de lado, ela teve que voltar. E eu comprei tanta planta que eu não tinha mais espaço na minha casa, e também a minha filha falava, você ama mais suas plantas do que eu. Então, nós mulheres temos que ter esse equilíbrio em tudo na nossa vida para ter uma vida saudável. Uma coisa interessante da gente falar sobre qualidade de vida e hábitos saudáveis é que eles não influenciam só na nossa vida, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que as filhas da Jurema aqui tiveram uma perspectiva diferente a partir do momento que elas passaram a ter esses hábitos, assim, por exemplo, crianças de hoje em dia não passam mais tempo com o pai, é mais no celular, nas redes sociais. E acho que quando você leva uma criança assim para passear no parque, pequenos passeios ou mudanças na rotina, ela tem uma quebra assim nessa visão de que minha endorfina é liberada quando eu estou mexendo no celular. E de início essa mudança começou partindo uma necessidade delas, né? Eu tive essa mudança, mas pensando no bem-estar das minhas filhas e da minha família, e não pensando no meu bem-estar. Só que, com certeza, a qualidade de vida principal, né, nesse sentido, veio para mim, porque como mãe eu me sinto mais satisfeita, eu me sinto mais feliz, eu consigo organizar a minha rotina, porque não é somente a escola, eu tenho a loja, tenho estudos, tenho cursos, viagens que eu tenho que fazer, né? Compromissos, eu consigo organizar e manter essa qualidade de vida, esse momento com a família, né? De uma forma bem mais equilibrada, de uma forma bem saudável. É o equilíbrio que a gente falou em todo o tempo. É o momento seu, o momento do trabalho e o momento com a família. Mas tem que ter o seu momento também. Isso, né? A gente tem que ter. Então, eu quero agradecer, meninas maravilhosas, por vocês terem vindo ao nosso podcast e dizer um tchau e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, eu me senti no podcast. Eu me senti no podcast. Já quero contratar alguns de vocês.